Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult. E ao meu lado, o meu amigo Darcy Zanellini Júnior, de volta aqui ao nosso contexto do Momento Consult. Lembrando que o Darcy também é nosso consultor jurídico tributário aqui. E o tema de hoje é um tema que nós já tratamos lá no Momento Consult, no episódio 145, não é isso, Darcy? E que havíamos prometido que iríamos voltar. E tem a ver com a regulamentação do CONFIA, né? Um projeto criado aí pela Lei 1022.480, de 18 de junho de 2025. E aqui eu quero contextualizar, antes de passar a palavra a você, Darcy, para essa regulamentação, que nós somos membros do Darcy e eu, a Consult, eu sou um dos fundadores do Grupo de Estudos Empresariais do Paraná, com sede itinerante, mas basicamente na região de Ponta Grossa, formada por grandes empresas, e nós já havíamos contribuído com este projeto, com inúmeras sugestões, muitas inclusive acatadas aqui no processo, ou seja, o próprio contribuinte participando do projeto, e ele leva um pouquinho lá o nosso conforme de São Paulo, né? E agora nós chegamos a um segundo momento, que é a regulamentação. Naquele momento, quando da apresentação da proposta, fomos convidados, tivemos a participação, estivemos o Darcy, eu e a nossa vice-presidente, a Rosiane, lá na Secretaria de Fazenda, fomos muito bem recebidos pela coordenação do Estado, apresentando nossas propostas. E desta feita, com a apresentação da regulamentação, estávamos lá no novo GIP, sendo tratado pelo Estado e recebido pelo Estado de forma, desta feita, online, onde foi apresentada aí a regulamentação, não é isso, Darcy? Isso mesmo, Gilberto. Esse programa, só relembrando um pouco de quando analisamos a lei, ela tem como objetivo reduzir a burocracia estatal, valorizar as boas práticas, mas basicamente o que a coordenação da Receita está assim, afirmando com veemência é que eles querem uma mudança de paradigma. Que a relação entre Estado e contribuinte não pode ser antagônica. Perfeito. E olha, para quem ainda não se deu conta disso, nossa, o Estado está tão bonzinho, quem garante que na vez que trocarmos de governo teremos isso? Olha, gente, é bom lembrar que o artigo 145, parágrafo 3º da Constituição Federal, trouxe entre os novos princípios o princípio da cooperação e o princípio da simplificação e também da justiça tributária. Só esses três princípios já são suficientes para entender que o Estado agora tem que ouvir um pouco mais o cidadão sério, aquele preocupado estar em conformidade, porque a rigor o programa é um programa de compliance, ele certamente terá uma série de prerrogativas. E é natural que, em separando o joio do trigo, o trigo sempre tenha privilégios, né? É o que se espera, né, Gilberto? Porque eu não quero ser tratado do mesmo modo que um sujeito que está se opondo sistematicamente ao recolhimento de tributos. Se temos apenas certezas na vida de que a morte é balela e o pagamento de tributo é outra. Eu digo que nós vamos uma terceira certeza. Não há dúvida. Eu sempre vou ter dúvida de alguma coisa. Então, se você vai morrer, exatamente. Mas se você morrer, você pagará depois. Exatamente, em algum lugar, né? Então, a ideia com essa nova mentalidade é estimular, claro, se falou dos princípios constitucionais, da Emenda Constitucional 132, eles são um guarda-chuva, né, Gilberto? Embaixo deles serão desenvolvidas todas as técnicas necessárias para estimular o programa de conformidade fiscal do contribuinte, que ele é cooperativo. Se a cooperação envolve duas partes, pelo menos, né? Precisa que as pessoas, os contribuintes entendam que, mas eu vou ter um gasto maior nessa conformidade, mas também haverá contrapartidas. O Estado ele não quer apenas, por exemplo, no momento de realizar uma fiscalização, verificar se você apenas está recolhendo adequadamente, mas também se você está prestando até as obrigações acessórias do modo de pago. Mas e se não estiver? Eles vão dar um prazo para a autorregularização. Não é mais agora aquela tônica chegar no
determinado local e lavrar de pronto o auto de infração. Claro que todas essas disposições ainda nós não temos conhecimento pleno como que se dará no dia a dia da fiscalização, até porque o Gilberto tem até uma previsão aqui que no regulamento me chamou até um pouco estranho. E antes que a gente passe batido desse... Que a participação dos auditores será voluntária. Isso me chamou a atenção, porque provavelmente, como isso é uma mudança de paradigma, significa uma mudança de cultura. E a gente imagina que os nossos colegas não, mas nossos amigos lá da Receita Estadual terão uma grande dificuldade de modificar esse hábito cultural. Mas você sabe, primeiro deixa eu deixar bem claro aqui, vai estar constando no rodapé desse momento consulte, mas nós estamos nos referindo aqui ao decreto 11.056 de 2025, do dia 28 de agosto de 2025. É óbvio que eu tenho que copiar na tela aqui, porque a idade a gente já não permite saber tudo de cabeça, né? Isso é evitável. Mas o fundamental, eu tenho convivido há mais de 36 anos com o Estado, sempre tive um relacionamento muito próximo, a despeito de sempre defender os interesses do contribuinte, e pelos locais que eu atuo, principalmente OAB e CRC, eu tenho que ter a tranquilidade em saber respeitar também os interesses do Estado, porque o Estado representa os nossos interesses, os famosos direitos difusos, e nós temos tido cuidado também de defender o direito do Estado quando ele é devido. Mas é evidente que o nosso viés é um viés de contribuinte. E eu tenho a dizer a vocês que ao longo de 36 anos eu sempre tive acolhimento, sempre tive boa vontade por parte do Estado. Mas nos últimos anos isso mudou radicalmente de forma proativa, ou seja, o próprio Estado, né, assim, tem procurado, tanto que o nosso grupo, o Grupo de Estudos Empresariais do Paraná, o GIP, ele foi procurado em primeira mão, antes de ter sido enviado o projeto de lei, né, e agora eu vou confidenciar algo que a gente pode contar, nos pediram um segredo, olha, não entre no mérito do nome, não fale do nome, nos comentários que vocês vão fazer, porque o projeto sequer, à época, tinha sido enviado. Então, nós ajudamos a construir esse projeto. E, olha, não fomos só nós. A Federação das Indústrias do Estado do Paraná também apresentou propostas. A sociedade, o que mostra que o princípio da cooperação realmente tem sido uma vertente. Não é isso? Isso mesmo, Roberto. E é interessante notar que, antes mesmo da regulamentação, nós temos um exemplo claro de qual é a nova mentalidade predominante no governo. Quando surgiu a redução das alíquotas do IPVA, pensamos, mas vai diminuir a arrecadação? A ideia, a aposta que o Estado está fazendo é justamente o contrário. Eu diminuo a alíquota, aumenta a arrecadação. Mas, eu vou atrair em contrapartida, aquele que se vir em situação de inadimplência terá uma penalidade maior. Então, eu vou beneficiar o bom pagador. Pagou em dia, aumenta a arrecadação, ele vai estar adequado a, digamos assim, ao programa de conformidade fiscal do Paraná. Inclusive, falando em IPVA, num dos nossos momentos consultos, você vai ter que investigar, porque não foi combinado, tem uma alteração na lei que permite, antes da apreensão do veículo, a regularização, o que mostra que realmente o Estado já vinha caminhando para esse tipo de... Olha, meu objetivo não é cobrar de você o encargo moratório desnecessariamente, é dar condições de você regularizar, vai lá espontaneamente recolha para poder liberar o veículo. Né? Então já vinha acontecendo isso. Né? Sim. Já é uma prova, né, Gilberto, dessa nova mentalidade. Então, diante, por exemplo, de uma ação fiscal, só reforçando, a tendência é que o fiscal chegue até o local da fiscalização, ou mesmo à distância, né, no caso da fiscalização eletrônica, que ele ofereça oportunidade para o contribuinte se autorregularizar. E essa autorregularização ela será levada em conta, Gilberto, para promover a classificação do contribuinte. Porque ele vai ter 5 classificações de A a D, e daí a quinta é não classificada. Então, o melhor dos mundos é o sujeito estar lá, mas também a B tem contrapartidas interessantes. Ou seja, quanto melhor o meu score, melhor o meu tratamento. E melhor as contrapartidas, né? Que é o tratamento. E olha, gente, mais uma curiosidade aqui,
Tem gente que não sabe que nós temos aqui no Paraná um Código de Defesa do Contribuinte. A Lei Complementar número 107 de 2005. Nós usamos frequentemente e já vimos em algum momento alguns contestadores dizerem que ela é uma norma de eficácia contida, porque ela dependia de regulamentação. Olha, o Código era um projeto de norteamento, né, de vetor, para dizer coisas como, por exemplo, artigo 2º da lei. A instituição ou a geração do tributo atenderá a princípios de eficiência econômica, simplicidade administrativa, flexibilidade e responsabilidade de justiça. Parágrafo 1º. Considera-se economicamente eficiente o tributo que não interfere com a correta alocação de recursos produtivos da sociedade. A administração tributária deve ser de baixo custo, quer pelo fisco, quer para o contribuinte. O tributo deve ser capaz de responder facilmente a mudanças no ambiente econômico. E aí vai. Ou seja, se nós pararmos para analisar, se havia alguém que dizia que dependia de regulamentação, caso que nós sempre divergimos, está aqui, basicamente, uma regulamentação, não só da Emenda Constitucional 132, que trouxe aqueles princípios que nós comentamos, como também o próprio Código de Defesa do Contribuinte do Paraná. Né? Mas continue, por favor, Darcy. Foi interessante nesse último encontro que os representantes da Secretaria de Fazenda eles explicaram um pouco como que eles vão promover essa classificação das faixas A a D, porque basicamente consiste em abrir os critérios de malha fiscal que eram os determinantes para selecionar aqueles contribuintes fiscalizados. Então, hoje, quando for criado um portal, Gilberto, você vai poder ingressar nesse portal e verificar qual é a sua classificação. E melhorar a performance. Melhorar. Como que vai se dar esse histórico de classificação? Ele vai verificar o histórico do passado do contribuinte, as infrações que foram praticadas, se ele já em algum momento participou de programa de autorregularização. Também o perfil do fornecedor e também, histórico. Sim, e claro, terão critérios que serão definidos pela Secretaria de Estado da Fazenda. Mas basicamente se vai reclassificar, grosso modo, assim, de ótimo contribuinte para mau contribuinte. E eles vão atribuir uma nota, Gilberto. A nota máxima será 1.000 pontos. E a partir da presença de elementos assim, que vão desconsiderar assim, o que seria o ótimo, se vai reduzindo essa pontuação. Eles vão divulgar isso a cada dia 10. E a cada dia 10 também vai haver uma oportunidade de você apresentar um recurso. Porque esses elementos de classificação eles são objetivos. Vai ter alguma subjetividade? Pode ser. Mas pelo menos o contribuinte ele se verá com essa garantia de que ele poderá promover assim um recurso para fazer a sua readequação. Porque é interessante que ele fique numa faixa boa, para que ele também possa fazer jus às contrapartidas. E olha, gente, aqui tem uma observação que eu me permito fazer. O Darcy foi o nosso representante nesta última reunião. Eu estava viajando, atendendo um cliente do interior do estado e não pude estar presente na reunião. E isso me faz lembrar, Darcy, que mesmo dentro de critérios objetivos, que alguns de vocês poderiam dizer, poxa, então vai haver um histórico meu, vamos saber que lá atrás eu digo, vamos. Só que tem um detalhe, aí entra dentro do critério objetivo, o critério naturalmente subjetivo que tem, olha, ele já teve problemas, mas ele se converteu num bom contribuinte, desde então não apresentou problemas. Me faz lembrar, sabe o quê? A história da ovelha perdida, né, que está lá nas parábolas, em que eu saio buscar aquela ovelha perdida e trago ao rebanho, de tal forma que ela volte a fazer parte do rebanho. É basicamente isso que você tem que entender, porque como vai ficar o histórico, o importante é você se manter nesta boa média, de tal forma que o fisco veja, olha, você não tem apresentado problemas nos últimos anos, por conseguinte, você é digno de nossa confiança. É basicamente isso, né? E tem um efeito, Gilberto, que não está dito aqui nem na lei, nem na norma, mas se você, do mesmo molde do IPVA que nós comentamos, se você consegue um modelo ideal de conformidade e cooperação fiscal, o que pode acontecer na reforma tributária que virá, Gilberto? O Senado vai ter lá uma alíquota de referência.
O Paraná, não, mas eu posso até pensar em reduzir essa alíquota, porque eu estou com um grau elevado de arrecadação e os meus contribuintes estão cientes de que o meu custo fiscalizatório é baixo. Veja a contrapartida. Né? Gente, me veio mais um exemplo aqui, até porque eu tenho parece que trabalho aí com fornecimento de leite para cooperativas, e as cooperativas elas pontuam, quanto maior a qualidade do leite, melhor o preço. Né? Então veja, eles têm um histórico passado, nem sempre a pessoa teve um ótimo leite, mas ela tem uma pontuação. É basicamente critério de você favorecer aqueles que se esforçam efetivamente separar o joio do trigo. Exatamente. E o que será essa contrapartida? Dá para, só frisando, que são os que estiverem classificados nas categorias A e B. Eles podem ter tramitação prioritária nos processos administrativos, condições diferenciadas para a regularização, pagamento do semestre da importação, com crédito acumulado em conta gráfica, prioridade em consultas, nas pós-consultas tributárias, dilação do prazo de pagamento do imposto declarado. E também os pedidos de enquadramento no Paraná competitivo também terão prioridade na análise dos projetos. Também vai ter uma análise mais simplificada dos procedimentos de recuperação de tributos. Eles vão dar um crédito. E como você é um bom contribuinte, faz parte da premissa de que a regularidade e a probabilidade de estar tudo certo é grande. E ampliação dos limites e condições para a utilização desses créditos também é uma outra contrapartida. Quer dizer, eles estão, nota-se, Gilberto, que eles estão tentando atrair o contribuinte para a conformidade. Motivar. E olha, gente, aqui eu posso tranquilamente dizer, porque o Garcia e a nossa querida Luziane, que estivemos na reunião, e todos os membros do GIP, do Grupo de Estudos Empresariais do Paraná, produzimos um documento e sugerimos, olha, por que não criar algo parecido com o programa OEA da Receita Federal, que é o Operador Econômico Autorizado. Aliás, nós fizemos um comentário recente no Momento Consult sobre a mudança na importação e na exportação indireta, em que vai haver favorecimento às empresas que estejam no programa OEA, na Receita Federal. Aqui, o que se está fazendo é basicamente um OEA estadual. Exatamente. E é interessante, Gilberto, aqui agora uma notícia que não se pode deixar de lado, porque pode ser que seja uma das últimas. O CONFAS autorizou o Estado do Paraná e outros a instituir um refis. Porque, ultimamente, nós só tínhamos o parcelamento convencional e a transação tributária. Agora, esse talvez seja um dos últimos edições de um refis, porque vai nivelar todos os contribuintes, vai ser dada uma última oportunidade para você se conformar à legislação tributária. Quem deixar de aproveitar essa oportunidade, talvez só consiga lá na frente por via de transação tributária, que imagino que seja o elemento dominante do refis. Realmente ele está em desuso. Isso na esfera federal tem mais, muitos estados já não conseguiram mais implementar programas dessa natureza. E isso vai influenciar diretamente na atribuição da nota. Né? Perfeito. E, inclusive, já comentamos isso, né? Se eu, na Lei Complementar 214, quando da implementação do split payment, a probabilidade de parcelamento praticamente não vai existir. Eu digo praticamente porque nós teremos situações em que o próprio contribuinte, que é o pagador do tributo, né, e o responsável pelo recolhimento, ele poderá sim ter situações de não recolhimento e vai ter que recorrer. Mas a maioria das vezes, quando ele vende para um terceiro, esse terceiro, ao efetuar o pagamento para ele, já irá transferir direto dinheiro ao Estado. Por isso é acertada a sua observação de que nós não teremos tantas oportunidades como essa, né? E também é o seguinte, Gilberto, outro aspecto basilar, o aumento do poder de fiscalização das receitas federal, estadual, ele está muito elevado. Isso se deve ao cruzamento das informações prestadas em meio eletrônico. Isso só tende a aumentar.
essa última operação que nós tivemos agora no Brasil envolvendo o combate ao crime organizado, também já vem no esteio de um encontro recente que teve aqui no Paraná, em que a Secretaria da Fazenda, o Ministério Público e autoridades policiais implementaram um comitê de combate ao crime organizado. Isso foi divulgado, né, pela mídia. Então, quando os senhores ouvem que existe um programa de conformidade, sabem que também, do outro lado, aquele que não estiver conforme e não quiser se tornar conforme, claro, tem situações assim de dificuldade econômica. Eu até questionei do representante da Fazenda, mas se algum dia tivermos uma pandemia, como que ficarão esses critérios de classificação? Ou, imagine que um programa similar no Rio Grande do Sul veio aquela enchente extraordinária, como que nós ficaremos nessa situação? Que nunca mais ocorra, mas se tivesse uma geada negra aqui no Paraná, esses critérios, futuramente, eles terão que ser também conformes à realidade econômica do Estado. Você não vai também poder condenar o contribuinte porque ele esteve diante de uma situação adversa. Mas, sendo oferecidas todas as oportunidades do sujeito continuar sendo revidente, porque também virá uma lei específica sobre o devedor contumaz, esses sim precisam ter em mente que eles serão severamente fiscalizados. E o principal disso tudo, gente, é que são sinais de alerta que estão dados ao contribuinte. Olha, comece a se organizar, nós estamos dando condições. Inclusive, eu estou vendo aqui, no artigo 14 do decreto, eles dão um prazo de 30 dias para que seja editado o regimento interno, a estrutura do CONFIA, funções, regras. Certamente, em 30 dias, nós teremos lá na página do Estado um linkzinho, onde certamente nós teremos informações adicionais, teremos aí aplicativo, coisa do gênero, de tal forma que a empresa tenha acesso a esse painel, né, que lhe permita verificar. Será um portal, Gilberto. Só eu não tenho, assim, pelo menos não me recordo de ter comentado de um prazo para a implementação desse portal, mas certamente virá. Porque veja, 30 dias é para a estrutura organizacional, função e regras de concessão, além das demais posições. Daí dizer que eles vão conseguir implementar esses 30 dias pedir realmente para que haja um trabalho a curto prazo, coisa que não é adequado quando se espera um resultado positivo. Então, assim, disso tudo, o que mais nós temos? Alguma informação adicional que você queira nos relatar? De momento não, Gilberto. Me parece que nós abordamos assim todos os aspectos principais, né? Os positivos e as consequências da conformidade. Então, me parece que o recado foi dado. Nós vamos relatar lá, quando formos fazer a emenda deste episódio, você vai ver que está embaixo, o decreto, a lei, as referências, para que você possa também elaborar um artigo específico sobre isso. Lá no espaço de notícias, né, você entra no site da consulta, no canto direito, você tem lá notícias, né, onde geralmente você vai ter essas informações detalhadas, e como o Darcy participou da reunião, ele tem realmente maiores informações de algibeira, por assim dizer, né, onde ele coletou diretamente da fonte. Sempre lembrando, gente, que o CONFIA é um processo de aproximação. Se você ainda tem sugestões, você pode continuar apresentando. O Estado hoje está extremamente receptivo. E eu posso testemunhar que o momento que nós vivemos hoje em relação ao Estado do Paraná, a Secretaria da Fazenda, e aqui parabenizamos aí o secretário Mutigara, a coordenadora da Receita, a Suzana Gambetta, o nosso amigo o Davidson, o Ezequiel, que é o responsável por essas informações, que nos recebeu maravilhosamente bem, Davidson, o diretor adjunto. Né? Então, essa equipe tem trabalhado e bem, no sentido de se aproximar. E olha, eu posso dizer, de todos os amigos que eu tenho lá na Receita, uma coisa muito bacana de se ouvir. Olha, nós temos que entender que é um empresário, contribuinte que paga as contas do Estado, e nós temos que entender que somos funcionários do Estado, temos obrigação de atender bem, estamos atendendo bem e de sorriso aberto, não é isso? Isso tem sido uma constante. Então, como não reconhecer? Geralmente fazemos críticas, mas o momento de fazer elogio também tem que ser bem-vindo. Né? Inclusive, já dando spoiler, então, nesse portal haverá um chat
que a pessoa pode apresentar novas as suas sugestões para aprimoramento do programa Confia. Novas contrapartidas. E olha, gente, com relação às sugestões, tenha vergonha da sua sugestão. Eu digo isso aos meus alunos, né? Porque eu acho que a sugestão é perfeita. Não se preocupe, forneça a sugestão, às vezes a partir dali nós temos um embrião de uma nova ideia que poderá ser aprimorada. Né? O importante é nós contribuirmos para a evolução das empresas e do Estado. Principalmente nossos amigos contadores, né? Com a simplificação das obrigações tributárias. Está ótimo. Darcy, mais uma vez, obrigado pela parceria, meu amigo. Voltamos aqui em breve trazendo informações a vocês. Nos acompanhe em nossas redes sociais, o Darcy e eu, a Consulte. Nós estamos lá no LinkedIn, no Instagram, aqui no YouTube. E sempre que você tiver alguma dúvida nova, algum questionamento, ou então divergir, que faz parte do processo, você tem duas formas de nos contactar. Eu vou te quebrar, você sabe o e-mail? momentoconsulte@consulte.com.br. Então, eu sempre faço isso, quem conhece sabe. momentoconsulte@consulte.com.br é a forma padrão que você pode nos contactar, mandando um e-mail, perguntando, divergindo, questionando, sugerindo. Ou então, se você preferir, você tem aqui embaixo um espaço onde você pode fazer os comentários. Nós preferimos que seja o e-mail, porque nem sempre dá tempo de olhar. E às vezes nós olhamos e às vezes passa o tempo e acabamos por passar batidos na informação. Fique à vontade. Esperamos também que você curta o nosso trabalho, você tenha aí o likezinho, para dar a relevância que este material merece. E vamos pedir também, compartilhe o material, nós sabemos que é material de qualidade, é informação que vale a pena. Você que é contador, leva lá para o empresário, olha a importância de nós estarmos em dia, nós vamos ter privilégios, ou seja, eu terei um retorno, a tal da contrapartida que a gente sempre pediu para que existisse isso. Pelo menos é o que está sendo prometido e nós acreditamos piamente que deva acontecer, porque há pessoas de boa vontade do lado de lá e tem que haver pessoas de boa vontade do lado de cá. Eu sempre cito, Darcy, o princípio da moralidade do Klaus-Tieck. Né? Klaus-Tieck, um dos muitos filósofos alemães, aliás, uma história que muita gente talvez não entenda, né? Se você pegar os 100 maiores filósofos da história recente, vamos tirar o período socrático, aristotélico e platônico para trás e pegar para cá, se você pegar os 100 maiores filósofos do mundo, você vai ver que, com certeza, 90% deles são alemães, o que é realmente algo a ser admirado. Temos que entender realmente que esse pessoal trabalha muito. Klaus-Tieck é alemão, né? E ele tem definido sempre a ideia de que a moralidade tributária é um caminho de mão dupla. Se nós queremos moralidade por parte do Estado, nós temos que fazer o nosso papel. Isso é o mínimo que se espera do conceito de cidadão como um todo. Gente, de resto, nos acompanhe, tem aqui uma sinetinha, ou badalo, como preferem, né, em que você poderá fazer a sua inscrição. Divulgue nosso trabalho, tá? Quem sabe na próxima vez aí, nós traçamos aí outras discussões e possamos discutir, né, temas que sejam do seu interesse mais apurado, tá bom? Por enquanto, meu obrigado, nosso obrigado e até a próxima. Até a próxima.